meu nome é Isabelle, sou uma paroquiana em formação. Eu morava no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Caicó, e até os 15 anos, mais ou menos, eu ia muito para a igreja. Venho de uma família católica de berço, mas mais pela parte dos meus avós, os meus pais não praticam tanto. Dos 8 anos para os 14, eu participei de tudo, muito, da igreja. Então, eu era de grupo de oração chamado Vicentinos, eu era de coral, de grupo de jovens, professora de catecismo, que a gente chamava catecismo na época, e participava de tudo. Então, eu tinha 2 núcleos de amizade, né? Era o grupo de amizade da escola e o grupo de amizade da igreja. Quando eu precisei morar na capital, em Natal, eu me afastei. A rotina era muito pesada, era acordando muito cedo para ir para a escola, ficava até a noite, então eu não conseguia ir tanto para a igreja, nem para a missa. Eu acho que em 4 anos eu fui umas 3 vezes, 4 no máximo. E nesse meio tempo, dos 15 anos até os 26, eu vivi tudo o que o mundo oferece. Eram festas demais, bebidas demais, cigarros demais. E em nenhum momento eu achei que estava tudo certo. Mas eu também não me sentia satisfeita. Faltava alguma coisa, mas eu nunca me questionei o que faltava. Em 2014, eu tive um momento muito pesado na minha vida. Eu morava longe dos meus pais. Eu nunca tive uma relação muito próxima aos meus pais. Sempre foi mais aos meus avós. Mas em 2014 eu tive uma virada de chave dentro de mim, porque eu não conseguia acordar para ir treinar. Eu sou atleta de voleibol, eu não queria ir para a escola, eu só queria ficar deitada em casa. E aí a minha treinadora na época me forçou a ir no médico. E quando eu cheguei no médico, eu não sei se posso dizer como diagnóstico, mas ele falou que eu tinha, me encaminhou para o psiquiatra e falou que eu tinha sintomas depressivos e ansiedade. E eu escutei a primeira lapada, assim, né, que foi a primeira colocação de culpa. Eu fui mostrar isso para minha treinadora, óbvio. Hoje, na época ela já era, e hoje ela também é como uma mãe para mim. Foi ela que me criou esses 4 anos que eu passei morando na capital, na época da escola, para terminar a escola. E ela olhou para minha cara e fez assim: sabe de quem é a culpa? É sua. E aquilo me pegou muito, porque eu me senti inútil. Porque eu fiquei, como que eu deixei isso acontecer comigo? Aonde foi que começou a desandar tudo? E até então eu nunca soube o que faltava. Eu não conseguia entender que o que faltava eu encontraria 7 anos depois, quase. E naquele dia eu prometi, naquele momento, que eu não ia deixar aquilo me derrubar. Então, daquela época, em 2014, até hoje, eu luto diariamente com isso. E nesse período, eu morava no 8º andar, e foram inúmeras vezes que eu chegava assim na janela e fazia: e se eu me jogasse? Ou então eu chegava com algum remédio básico de pirona, Buscopan, essas coisas, eu fazia: e se eu tomasse isso tudo? E durante todo esse tempo, eu sempre coloquei pessoas como centro da minha vida. Então, nessa época, essa minha treinadora era como se fosse o centro da minha vida. Então, era uma palavra maldita ou uma reação que eu não esperava e aquilo acabava com o meu dia. E eu nunca entendi o porquê que eu era tão dependente emocional de pessoas, né? Decidi morar em Fortaleza em 2021 e aqui eu tive um relacionamento onde essa pessoa também foi o centro da minha vida. E eu passei por situações, tanto no período de término, como aonde eu jogava nessa época, que me fizeram novamente ter pensamentos que eu não queria ter. E eu me sentia culpada por ter esses pensamentos, mas eu não sabia como mudar. Passei por diversos psicólogos e eu não conseguia tirar aquilo dentro de mim. Eu nunca entendi por quê. No ano passado, eu passei por outra situação muito pesada dentro da minha própria casa, que eu dividia com outra pessoa, e eu me mudei para perto da paróquia. E o meu amigo já morava aqui, já vinha para as missas, e sempre me chamava, e nunca dava certo por inúmeros motivos. Hoje eu sei que eu tenho certeza que era o inimigo tentando me tirar daqui, porque sabia que se eu viesse, eu não sairia mais. Passei por uma situação muito pesada também no time que eu estava jogando, onde
vou ler uma das coisas que eu mais amo na vida. E eu não me sentia mais à vontade para estar ali. Eu saía de casa com crise de ansiedade porque eu não queria estar ali. Um jogo muito frustrante para mim. Eu cheguei em casa passando mal, chorando, porque eu me senti inútil, eu sabia que eu podia ter feito mais e eu não tive a oportunidade de fazer mais do que eu estava fazendo. Era um sábado, dia 14 de dezembro, e esse mesmo amigo, o Claudiano, fez: vamos para a missa amanhã? E era para vir a missa das 9, eu acordei, ele não acordou. Era para vir para a missa das 11, depois desistimos, até que ele me trouxe para a missa das 19 horas. E eu lembro que eu cheguei na igreja, eu não sabia. Primeiro que eu não sabia onde era a Igreja da Glória, né? Eu quando vim morar aqui perto, não foi com essa intenção, vou morar perto da igreja. Eu não sabia nem onde era. Eu não sabia como era a igreja, inclusive me surpreendi muito com a estrutura. Eu não sabia quem era o padre, eu não sabia qual era o nome do padre que ia celebrar a missa, eu não sabia de nada. Eu nunca tinha visto o Padre Elano na minha vida. E eu cheguei na missa, a única sensação que eu tive antes de começar era que tudo que fosse falado naquela missa seria para mim. Não sei explicar por quê. E começou a missa e eu já comecei a chorar no ato penitencial. O padre falou uma frase no início da homilia que ali já me quebrou. Eu sempre tive muito medo de viajar de avião, eu viajava dopada, completamente dopada, e foi um medo adquirido. Eu nunca tive esse medo todo. E foi muito pesado para mim porque eu não conseguia entender, eu não aceitava nada que as pessoas me falavam. Inclusive, uma professora da faculdade chegou uma vez para mim e falou essa frase: sabe por que você tem medo de voar? Porque você não entrega a tua vida a Deus. E eu desconversei. Primeiro, porque eu fiquei sem argumento. Segundo, porque realmente eu não entendi o que era isso. E o padre falou mais ou menos assim a frase: se a morte chegar hoje, ela vai encontrar uma pessoa preparada. Eu posso não ter feito tudo o que eu queria fazer, mas eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu peguei essa frase e na mesma hora veio a frase da professora. Óbvio que eu não quero ir embora agora, óbvio. Só que eu entendi que se acontecesse alguma coisa comigo agora, Deus não me levaria na hora errada. E que eu teria vivido em 26 anos tudo o que eu precisava viver, não tudo o que eu queria. E naquele momento eu decidi entregar minha vida a Deus. Depois daquela missa, eu não tomei mais um remédio para viajar. Isabelle, o medo saiu dali? Não. Eu ainda tenho medo, mas eu viajo tranquila. E que se acontecer, realmente foi na hora que precisava acontecer. E a outra frase foi completamente precisa. Eu estava me sentindo sozinha. Pessoas que eu precisava que me defendesse por situações que estavam acontecendo não estavam me defendendo. Eu tinha crise de ansiedade nos treinos, eu chorava no meio dos treinos. A pessoa que eu pensei que seria por mim não foi. E eu realmente estava me sentindo muito sozinha. E a única pessoa que estava comigo naquele momento, assim, de realmente dizer: vem pra cá, eu tô contigo, vamos conversar, foi o Claudiano. Ele falou assim: eu sei que você está se sentindo sozinha, mas você não está sozinha em nenhum momento da tua vida. Deus não te abandona, Jesus não te abandona. E eu entendi que as pessoas que eu estava colocando no centro da minha vida não mereciam isso. A única pessoa que merecia que eu estivesse colocando no centro da minha vida, eu tinha deixado de lado há 15 anos. E ainda foi muito complicado para mim, porque mesmo após essa missa, eu não voltei de verdade. Eu não voltei completamente para a igreja. Eu via para a missa, eu realmente queria vir, mas eu lembro que eu não fui para a missa de Natal, não fui para a missa de Ano Novo, inclusive eu ainda viajei com os meus amigos para a festa no Ano Novo, mas eu tinha essa necessidade dentro de mim, inclusive de voltar a servir na igreja, porque eu servia na igreja da minha cidade antes de eu me afastar. E uma coisa que eu deveria ter falado foi que eu contei que eu coloquei o meu namorado como centro da minha vida. E foi um término muito complicado. Eu não conseguia comer, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia tomar banho. Eu passei, literalmente, uma semana sem saber quem era eu. E eu lembro que
namoro terminou oficialmente num sábado, e no sábado à noite eu ia viajar para jogar um campeonato nacional pela faculdade. E nessa noite, para viajar, que eu tomava normalmente 2 Aprazolam, eu tomei 26. E não foi com intenção de fazer alguma coisa. Não foi. Eu fui tomando. E isso foi num sábado, eu só vim perceber que tomei 26 Aprazolam na terça-feira, porque eu fui contar a cartela. Eu fiquei completamente fora de mim, causei discórdia, confusão no time que eu ia jogar e que eu precisava conviver a semana toda. Inclusive, quando eu voltei a mim, eu pedi desculpas a todo mundo, conversei com todo mundo, não expliquei porquê, foi uma coisa que eu praticamente vivi para mim, ninguém sabia o que estava acontecendo. E na semana seguinte a esse campeonato, onde eu fui campeã brasileira, e até hoje eu não consigo me perdoar por não ter sentido a sensação de ter sido campeã brasileira. Eu tenho uma medalha, eu tenho foto, eu tenho vídeo, mas quando eu vejo, eu só consigo pensar, meu Deus, eu não estava sentindo nada. E a semana seguinte foi a pior. Eu passei 7 dias onde eu fiz 3 refeições. E fui para o hospital na sexta. Quando eu cheguei no hospital, eu voltei para casa, porque eu comecei a entender que eu sabia por que aquilo estava acontecendo. Então, eu decidi ir para minha casa no interior, porque veio na minha cabeça, pelo menos dessa forma, indo para minha casa, estando perto da minha mãe, eu não vou conseguir causar esse desgosto nela, de me ver mal, de me ver sem comer por causa de outra pessoa. E foi ali onde rodou a chave. E eu falei todos os meses seguintes, eu não sei de onde eu tirei força. Eu sempre falei isso para todo mundo. Eu não sei de onde eu tirei força, porque eu realmente não tinha ninguém para me ajudar. Eu acho que só umas 2 pessoas sabiam o que estava acontecendo e o que eu estava sentindo. E as outras pessoas que foram descobrindo falavam para mim a mesma coisa. Deixa de ser besta. Só que, tipo, esse tipo de situação só sabe quem passa. Não tem como a gente olhar para outra pessoa e dizer, é fácil passar por isso, eu faria isso. Você não sabe como você reagiria até você passar pela situação. E depois que eu voltei, decidi realmente vir para a igreja, me aproximar, me confessar, entender e estudar. Eu percebi que eu sei de onde eu tirei força. Eu só não consegui entender naquele momento. Porque se não fosse Deus ali comigo, talvez eu tivesse concretizado pensamentos que eu tinha há 12 anos. E eu não me orgulho disso, eu sinto vergonha, inclusive, mas hoje eu entendo que eu precisava passar por isso para estar aqui hoje. Quando chegou no carnaval, eu tinha começado a servir nas confissões, porque foi onde eu falei quantas pessoas chegam aqui, quantos penitentes chegam angustiados, com vergonha, com medo do julgamento. E eu quero fazer eles se sentirem bem para se confessar, para voltar para Deus. E eu me confessei, inclusive, depois de 15 anos, mais ou menos, que eu não me confessava, não comungava, estava totalmente afastada, e eu ia para a missa e não comungava, mesmo sem lembrar de fato o que significava, eu não me sentia bem comungando. E eu comecei a servir na confissão, e também parou de ser suficiente para mim estar ali. Eu queria mais, eu queria frequentar mais, eu queria participar mais, eu queria ajudar mais. Então, eu comecei a tentar o máximo que podia vir para a missa diária, estudar, entender. Comecei a mudar hábitos que antes eu só seguia para poder me encaixar em grupos. Eu não me sinto mais bem bebendo, eu não me sinto bem mais indo para festa, inclusive aniversários de amigas, de pessoas muito próximas. Eu posso até ir, mas eu não me sinto bem. E eu acho que eu sempre fui assim, eu só mascarava, porque foram 15 anos literalmente longe de tudo que me trazia paz, sabe? Eu acho que eu fiquei me enganando e fingindo durante esses 15 anos só para estar incluída em alguma coisa. E não foi fácil para mim ter essa mudança, porque teve muito julgamento, teve muita gente olhando para mim dizendo, você vai virar freira? Eu fiz, não sei, quem sabe? Possa ser que sim, possa ser que não. Era uma vontade que eu tinha lá atrás, mas eu estou descobrindo que a minha vocação não é essa. A adoração,
ao Santíssimo na minha cidade não é tão lotada. Eu acho que eu me lembro de ter ido para poucas, até esse meu amigo me chamar para vir para uma aqui da Glória. E eu não sabia que eu ia viver aquilo quando eu vim. Eu não sabia de fato. O Santíssimo entrou na igreja e eu nem sei por que eu estava chorando, mas eu só sei que eu estava chorando. E aquela sensação de que ele estava falando assim: vem, eu quero mais de você. Eu quero mais de você aqui na minha casa. Eu não sei explicar, não sei. E eu tive uma experiência espiritual muito forte num sábado, na manhã com Maria. A gente estava rezando o terço e eu me lembro que eu vim sozinha. Foi meu primeiro dia de serviço na confissão à tarde. E eu sentia muito forte Nossa Senhora pedindo para eu fazer uma coisa que eu precisava ter feito há 2 anos atrás, mais ou menos. E eu não tinha coragem. Porque por mais que eu tivesse recuperado de determinada situação, eu não conseguia me libertar. E eu lembro que eu passei os 2 últimos mistérios agoniada para fazer o que ela estava me pedindo. E doendo, porque eu sempre falo a mesma frase. Não é porque você está seguindo a vontade de Deus ou fazendo o que Ele está te pedindo que é fácil ou deixa de doer. Não é. Viver a vontade de Deus machuca muito. Mas você precisa acreditar que aquilo é o melhor para você. Que Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, inclusive você. Quando terminou o texto, eu fiz: minha mãe, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer, porque eu sei que sozinha eu não vou conseguir. Porque eu sou fraca e não vai dar certo. E eu fiz exatamente o que ela estava me pedindo, desse jeito, chorando, doendo, e fiz. Eu acho que eu creio muito em Deus, eu acredito muito em Deus, acredito na Eucaristia, mas eu ainda tenho muita dificuldade de entender a vontade de Deus, de entender que aquilo é Ele falando comigo. Então eu acho que por isso que às vezes eu demoro tanto para fazer algo que eu sei que eu preciso fazer, aquele sentimento de tipo assim, ó, você precisa fazer isso. Antes de chegar aqui na igreja, durante muito tempo, eu sentia, eu preciso fazer isso. E não era uma coisa que eu queria, mas eu sabia que eu precisava. E eu não sabia de onde via essa sensação de precisar fazer aquilo. Quando eu comecei a estar mais aqui na igreja, eu comecei a respeitar mais isso. A entender que aquilo não era uma coisa minha, não era algo que vinha realmente de mim. E eu comecei a tentar lidar com isso dessa forma. Então, já teve de eu olhar numa missa do nada para uma pessoa que estava do meu lado e eu senti a necessidade de abraçar aquela pessoa. E eu não sou de abraçar qualquer pessoa, mas não era o que eu queria fazer, mas eu sentia que era o que eu precisava. E vem muito de talvez aquela pessoa só precise realmente dar aquele abraço naquele dia. Não é você que está querendo dar o abraço dela. É Deus que está te pedindo para abraçar, para dizer, ó, ela está precisando de afago, ela está precisando de afeto, ela está precisando realmente se sentir abraçada. E disso de não conseguir entender muito bem que é Deus falando comigo, que é Deus me pedindo para fazer alguma coisa, eu tenho muita dificuldade. Eu só percebo depois que eu paro para pensar nas situações que aconteceram. Eu já falei para alguns amigos meus que eu não vou assumir uma devoção. Inclusive, já levei até algumas broncas por causa disso. Porque eu só quero assumir uma devoção quando, de fato, eu tiver a certeza de que aquele santo me escolheu, de que Nossa Senhora me escolheu daquela forma. E logo quando começou as situações muito complicadas, onde eu estava jogando, eu me lembro que eu nunca tinha escutado a música Elevador na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Inclusive, eu só vim entender a música na segunda vez. E eu não queria estar no lugar que eu estava, mas eu precisava, por questões contratuais. E foi um momento maravilhoso, no fim das contas. E eu lembro que eu postei uma foto na rede social desse momento com aquela música. E aquela música ficou dias na minha cabeça. Eu ainda não tinha voltado para a igreja. Ainda era em novembro, mais ou menos. Quando foi começar a quaresma, eu decidi viver a quaresma pela primeira vez. E começou a ser muito difícil. Tudo dando muito errado, tudo sendo muito complicado.
e eu comprei um livro que era Santa Teresinha do Menino Jesus, Uma Batalha Espiritual. E nas primeiras páginas do livro, você entende de onde vem a música Elevador. Na mesma hora que eu comecei a ler, que eu entendi que a música é sobre ela, exatamente essa música começou a tocar na capela. E depois que a gente começa a vir para a igreja, você para de acreditar em coincidência. Não existe isso. Eu entendi a música, entendi porque ela estava sendo tocada, mas eu não dei atenção novamente. Não dei atenção novamente. Outra situação que diz respeito a Santa Teresinha, eu vim para a missa das 11 horas, esqueci minha garrafa, já estava quase 1 quilômetro longe, e voltei para pegar minha garrafa. E nesse dia específico, eu tinha ganhado uma rosa de uma pessoa do MESC, e eu não sei porquê, eu não dei essa rosa para minha amiga levar para casa para eu vir sossegada pegar minha garrafa. Eu voltei com essa rosa na mão. E quando eu peguei a minha garrafa, no sol quente, 1h da tarde, mais de 1 hora, eu entrei na igreja, peguei minha garrafa e sentei numa cadeira nas portas da igreja para esperar o Uber para voltar, porque eu não ia enfrentar o sol novamente. E veio no meu coração de colocar aquela rosa nos pés de Nossa Senhora. E eu não sei porquê também, talvez eu depois tenha entendido, eu não lembrei que tinha uma imagem de Nossa Senhora na Capela do Santíssimo. E a única que tem na igreja, Nossa Senhora da Glória, lá em cima eu não ia colocar no chão a rosa. Eu sentada assim, olhei para o lado. Quando eu olho para o lado, tinha a imagem de Santa Teresinha deitada na igreja. Eu levantei, fui até lá, bem humilde. Tinha exatamente só o lugar para eu colocar o botão da minha rosa. Lá nessa imagem. Na hora que eu vi o lugar que tem as imagens das rosas, né, do mesmo material que é feita toda a imagem, e só o espacinho lá que eu coloquei, que encaixou certinho. Gente, não é possível. E aí eu sei que na hora eu só fiz começar a chorar muito. Nem sei porquê. Eu comecei a chorar muito. Mas eu só lembrei dessas 3 situações quando eu parei para perceber e ver tantas pessoas devotas. Eu sou devota de São Bento, eu sou devota de São Padre Pio, e eu parei para perceber, para pensar se eu tinha alguma devoção, se eu tinha alguma conexão específica com algum santo ou algum título Nossa Senhora. E eu parei para lembrar que Santa Teresinha já tinha me pegado 3 vezes, que eu não tinha dado atenção. Eu ainda não assumi a minha devoção. Eu acho que eu estou esperando. Vou brincar agora, porque acho que eu estou esperando ela dar na minha cara e dizer: oi, eu estou aqui. Mas é uma santa que eu tenho um carinho muito grande, mas eu ainda tenho muita dificuldade de entender o que é sinal dela, o que é ela conversando comigo, o que é Deus conversando comigo, o que é Deus me pedindo para fazer. Como eu falei no início do vídeo, quando eu me apresentei, eu sou uma paroquiana em formação. Eu não, por exemplo, não sou consagrada a Jesus pela mão de Nossa Senhora, porque eu quero entender primeiro o que significa ser consagrada. Eu quero entender se eu estou pronta para ser consagrada, se eu estou pronta para ter realmente consagrar a minha vida, porque ela já está entregue. Mas eu preciso estudar e eu preciso entender se eu realmente estou pronta para ser consagrada. No vôlei é por temporada, então a temporada acabou e aí se eles tiverem interesse, eu também renovo para a próxima, né? E quando eu aceitei vir trabalhar aqui na igreja, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei, eu já entendi que eu teria que abrir mão de uma coisa ou de outra coisa. E eu disse, ou a temporada passada foi a minha última, e eu realmente vou me aposentar do vôlei profissional, ou a próxima temporada vai ser a minha última. Eu não quero mais realmente ficar jogando, porque isso vai me colocar, primeiro, numa situação de ter que abrir mão de estar aqui. E eu não quero abrir mão de estar aqui. A minha escolha, no momento, é de estar na igreja. O Claudiano que me trouxe, mas a sensação que eu tenho aqui na igreja é realmente de pertencimento. É de, tipo, eu me sinto... é como se eu realmente pertencesse a outro lugar, a esse lugar. Tanto que minha vida toda, eu nunca cogitei, já cogitei, mas nunca consegui parar de jogar vôlei. E agora eu realmente tô muito tendenciosa assim, tá tipo 90% decidido. E eu fiquei pensando, por que que agora eu consigo realmente sem sofrer e antes eu não consegui, inclusive voltei. Eu faço porque o que eu sinto é que eu estou onde Deus quer que eu esteja. E para eu estar aqui na igreja, eu preciso abrir mão de outra coisa.
E não é fácil. No domingo de Páscoa eu chorei muito. Fui pra missa, voltei mais michuruca do que eu fui, porque domingo de Páscoa, geralmente na Semana Santa, eu ia pra minha casa no interior. E estar longe da minha mãe, da minha avó, é a primeira Páscoa ser o meu avô. É muito complicado. Mas eu queria muito estar aqui na igreja, eu rezei muito para estar aqui, eu rezei muito para conseguir o meu emprego. E são consequências que a gente tem que aceitar. E tô aceitando, mas não é fácil. Mas eu sentia. E aí eu falei que o Claudiano foi responsável por me trazer, Deus por me segurar e o Padre Elano por me acolher. E eu passei esses 15 anos, de verdade, eu nem lembrava, às vezes, de ir pra missa, eu não lembrava da igreja, eu não lembrava de nada. E agora é como se eu colocasse realmente todas as outras coisas que eu tenho para fazer na minha vida em segundo plano. Então, o que é que você vai fazer hoje? Eu vou pra missa. Depois da missa eu resolvo se eu vou fazer outra coisa. Mas a minha prioridade realmente agora é estar aqui na igreja. É estar servindo, é estar trabalhando, é estar na missa, é ajudar com o que precisar. Mas quando eu voltei, eu me senti muito culpada. Muito culpada por tudo que eu vivi quando eu estava afastada. Inclusive, a primeira vez que eu vim me confessar, eu fui embora, eu não me confessei, porque eu estava me sentindo muito mal com tudo. E o texto que eu postei, que eu fiz na postagem, foi exatamente falando sobre isso. Que, tipo assim, Deus não vai desistir de você, né? Ele vai te querer de volta, ele vai te aceitar de volta, ele vai te acolher, ele vai fazer o que ele puder e o que ele não puder, inclusive, para te manter junto dele. E foi muito isso aqui. Eu me senti realmente que Deus estava dizendo: ó, aqui é o teu lugar. Você fingiu durante 15 anos. Aqui você não precisa fingir. Aqui você pode ser a Isabelle que você sabe que você é, sem ter medo. Acho que a minha maior tentativa é realmente entender o quão misericordioso Jesus é. De que realmente ele não vai te julgar. A gente é fraco, o ser humano é fraco, o ser humano vai falhar, o ser humano vai cair. Principalmente a gente que está voltando agora, que está se aproximando agora, se reaproximando, não vai ser fácil. O inimigo vai tentar tirar a gente da igreja, ele vai tentar te mostrar que as coisas do mundo são mais satisfatórias do que estar aqui, porque estar dentro da igreja não é fácil. Inclusive, postei também nas redes sociais que viver o evangelho machuca. Não é fácil você realmente abandonar uma vida teoricamente satisfatória para estar numa vida onde você provavelmente não vai fazer o que você quer, porque a vontade de Deus não é a tua vontade. E eu usei exatamente essa frase, que eu prefiro, e fiz essa escolha oficialmente ontem, que eu prefiro estar quebrada aqui do que estar inteira na mão do mundo. Então não é fácil, machuca, dói, a gente se sente culpada, mas Jesus é misericordioso. Ele não vai te julgar. Ele não vai te dizer, ó, tu fez isso, então não quero você perto de mim. Pelo contrário. Ele vai dizer, vem para perto de mim, que eu te ajudo a consertar. Eu não vou te afastar de mim. Eu quero você o mais próximo possível. E não precisa ter medo. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou algum desafio através da espiritualidade ou presenciou algum milagre em sua vida, convidamos você a entrar em contato conosco e compartilhar a sua história com toda a comunidade.